Olá, pessoal! Aqui é a Teacher Danúbia Vargas. Hoje é nossa segunda aula e nós iremos falar sobre plurais. A maioria das vezes, os plurais, simplesmente adicionamos um S no final da palavra. Exemplo, car, cars. House, houses. Apple, apples. Mas há alguns casos, né, quando a gente diz que tem um chiadinho, que nós temos que usar o ES ao invés do S. E quando isso acontece? Quando eu tenho palavras finalizadas em S, CH, SH, X ou Z. Tá? Exemplo, bus, buses, match, matches, dish, dishes, box, boxes, quiz, quizzes. Também tem um outro lugar que nós utilizamos o ES, quando finaliza em O, porém, é sempre quando finaliza em O, desde que esse O vem depois de uma consoante. Exemplo, tomato, tomatoes, potato, potatoes, hero, heroes. Quando eu tenho uma palavra que finaliza com O, mas antes disso tem uma outra vogal, eu simplesmente adiciono um S. Exemplo disso é radio, radios. Tem uma questão também que é com palavras que finalizam com Y. Um exemplo é, se eu tenho uma palavra que antes do Y tem uma consoante, exemplo, city. O que eu vou fazer? Eu vou cortar o Y e vou adicionar IES. City, cities. Baby, babies. Country, countries. Agora, se eu tenho um Y, que antes disso era uma vogal, uma palavra que finaliza com Y, mas era uma vogal antes do Y, eu simplesmente irei adicionar um outro S. Key, kiss. Guy, guys. Algumas palavras, elas também terminam com F ou FE. Nesse caso, o que nós temos que fazer no plural? Nós iremos cortar a letra F ou FE do final da palavra e, ao invés disso, iremos adicionar VES. Um exemplo, leaf, leaves, wolf, wolves. Uma outra questão também é que algumas palavras elas são irregulares, né, na questão de plural. Exemplo, child é children, foot é feet, é teeth, mouse é mice, person, people. E ainda tem outras palavras que elas sequer mudam, elas continuam iguais. Exemplo, sheep, sheep, fish, fish, deer, deer. Gostou da aula?